E tem aquela famosa fábula do escorpião, né? Você se lembra da história, né? O escorpião pede carona para o sapo para poder atravessar o rio. E o sapo vira para ele e fala: o escorpião, porque se você... Deixa eu dar o som aqui. Porque se eu for te carregar nas costas para atravessar o rio, você vai me picar e eu vou morrer. E o escorpião diz para ele: mas você é bobo, se eu fizer isso, eu morro também. Logo eu não vou te picar. Daí o sapo leva o escorpião e no meio do rio lá o escorpião pica o sapo. E o sapo, antes de morrer, fala: mas por que você fez isso? E o escorpião falou: é da minha natureza. Veja bem, a natureza do Sérgio Moro já estava definida bem lá atrás. Esteve lá o episódio do Banestado, teve alguns episódios lá de rixas lá com grupos barra pesadas lá de Curitiba. Um advogado grampeou o Sérgio Moro, pegou conversas privadas, particulares dele lá. Ele investiu contra o advogado, grampeou o advogado, mesmo tendo um conflito de interesse. Ele era parte na história. Então, ele é um sujeito que, aliás, a admiração que ele granjeou aí junto ao bom menino Deltan Dallagnol se devia ao fato dele saber enfrentar jogos barra pesadas, jogando de forma barra pesada. O juiz criminal, em geral, ele enfrenta aí situações complicadas e o Moro investiu contra grupos barra pesadas usando métodos barra pesadas. Lá atrás, já estava nítido nessa estratégia, nessa parcialidade dele, quando surgem esses grupos de ultradireita lá, que o símbolo do grupo que unia todos esses grupos aí era Lava Jato. Depois entra o Bolsonaro, entra pegando a parte mais radical do grupo, mas era Sérgio Moro e era a Lava Jato. Ele deixa passar a síndrome do escorpião dele no episódio com o Eduardo Guimarães. Eduardo Guimarães é um blogueiro, ele fez uma representação contra o Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça. Na primeira oportunidade, teve aquela condução coercitiva do Eduardo Guimarães. Ali uma violência, e foi a primeira violência da Lava Jato que a mídia ficou contra. Porque daí você tem um dos princípios básicos aí do valor jornalístico. Os jornais criticaram lá, rompendo provisoriamente aquela blindagem dada por aquele grupo de setoristas lá que mancharam a profissão de jornalista aí endossando tudo que vinha de Curitiba e do Sérgio Moro. Mas ali estava nítido o que era o jogo do Moro. Estava nítido que ele era um jeito de impulsos, ele tem aquela visão de retaliação aí que ele não suporta a crítica. Então, com o Glenn Greenwald, quando hoje, no meio daquela exposição dele na Câmara, veio a informação do órgão oficial deles, que é o antagonista, não foi de um veículo adversário, crítico, que ele tinha mandado o COAF investigar as contas do Glenn, ali ele atravessou o Rubicão, ali não tem retorno mais. Por quê? Tem um procurador do Rio, aí, o Luiz Lessa, lá que, num dos diálogos, diz que esses provincianos ou caipiras, não sei, caipira eu acho, não, caipira é um sujeito ladino aí, humilde, provinciano que... Mas quando ele ataca... Eu tenho a impressão que o Sérgio Moro não tem a ideia. Como ele tem ele tem o poder de usar as ferramentas do Estado contra os adversários, eu acho que ele não se deu conta do significado de atacar o Glenn Greenwald, a dimensão do Glenn Greenwald do universo jornalístico global. O sujeito é autor aí além do prêmio Pulitzer, do maior furo da era da telemática aí, que os arquivos do Snowden. Então, isso aí você vai ter agora, acho que até a Globo, nem a Globo vai conseguir passar em branco aí esse ataque à liberdade de imprensa. Isso aí foi uma ameaça. Tudo aquilo que a gente supunha, tinha convicção, com base em indícios, que ele ia instrumentalizar a Polícia Federal, que ia criar um Estado policial no Brasil, essas suspeitas aí se materializaram, rasgou a fantasia. Rasgou a fantasia com esse caso do COAF aí. E daí o pessoal fala muito na estratégia do Glenn, que antes se viu soltar aos poucos. Foi isso que desmontou psicologicamente o Sérgio Moro, porque o juiz que usou a imprensa em todos os momentos, vazamentos, com ataques à reputação, com a transformação de diálogos
privados aí em diálogos criminosos, pela espetacularização que a imprensa dava a tudo que vinha da Lava Jato, passou a sofrer o mesmo desgaste agora aí com esses arrobos. E hoje você teve esse depoimento na Câmara, em que ele estava acuado. A defesa que alguns deputados faziam dele, pelo menos no pedaço que eu vi aí, eram aqueles deputados de baixíssimo nível aí, né? E não tem como fugir de todas essas contradições, né? Como é que o senhor fala em combate ao crime organizado se tem ministros aí que são suspeitos, se não se desvendou o caso do Queiroz, da Marielle? Como é que o senhor falou tal coisa e tal dia e hoje diz outra? E ele foi se enrolando. É o hacker. E quando veio essa notícia em plena situação, em plena audiência aí, desse COAF em cima do Greenwald, daí não tem jeito. Pessoal, hoje está explícito aí o uso, tudo aquilo que se temia no Bolsonaro aconteceu com o Sérgio Moro. O uso da mão do Estado contra a liberdade de imprensa. Então, eu acho que isso marca definitivamente aí não tem retorno mais o Sérgio Moro. Né? Isso aí, digo, nem a Globo, com todo o empenho dela, a Globo pegou uns erros de edição do Intercept e transformou numa baita matéria para sugerir que os erros de edição significavam que o dossiê era falso. Nós não estamos falando de um médico analisando uma notícia, estamos falando de jornalista analisando a notícia. Então, não é questão de... Podia fazer uma crítica, estão fazendo um trabalho mal feito aí na edição, mas é evidente que aqueles erros de edição você não podia desqualificar o dossiê. Né? E daí o que acontece? Continua o fogo branco, continua... Eu duvido que até agora tenha saído a parte mais essencial aí do dossiê. Você pega esse último caso aí, revela a manipulação do julgamento, revela a intenção política do Dallagnol, aquela história de montar uma apreensão simbólica aí do Jacques Wagner na véspera das eleições. É nítido aquilo lá. Né? Aquele negócio de plantar uma notícia apócrifa aí para poder induzir uma testemunha. Não tem jeito, pessoal. Você tem uma coisa, são aquelas conversas informais lá, o fato dos procuradores aí escandalizados com os abusos do Sérgio Moro, mas até aí você está no campo das conversas privadas que você dá uma... O Paulo Singer que dizia, ninguém resiste a uma hora de grampo no telefone. A maneira como você fala informalmente, você não pode transformar numa declaração formal. Então, qualquer conversa, aí você pega a Maria Tereza de Calcutá aí, grava ela conversando, você vai se chocar, como foi o caso da conversa da Dilma com o Lula. Mas no meio dessas conversas, desses tons, de todas essas... Você tem informações lá, ou intenções lá, espúrias, ilegais. Atuar politicamente para fazer uma busca e apreensão no Jacques Wagner, que era o principal coordenador da campanha do Fernando Haddad, no estado que o Haddad era mais forte, com intenções políticas. Aí não dá para ignorar, sabe? Com todo o corporativismo aí do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, não dá para ignorar. Aí e aquela intenção de plantar uma notícia apócrifa para poder induzir uma testemunha a falar, e mais que isso, né? Você tem as informações aí dos próprios procuradores da Lava Jato dizendo que não havia nenhuma menção a uma caixinha para bancar o Lula por parte da OAS, aquele depoimento do Léo Pinheiro, que ele, no começo, sempre dizia que o que foi feito lá de reforma foi um brinde, e os próprios procuradores criticando os advogados que fizeram ele mudar a delação. Mas por que fizeram mudar a delação? Para poder acertar com o juiz Sérgio Moro e com os procuradores. Né? É interessante que esse negócio da delação premiada vai confirmando que não era todo o grupo que participava dessas jogadas de delação premiada. Quando aparecer essas histórias de delação premiada, que é a parte mais suspeita, digamos, de todo esse jogo, vai ver que era concentrada em poucas pessoas lá que definiam a seu bel prazer aí redução de multas violentas, redução de penas violentas aí, indução para que contratassem advogados ligados ao grupo. Não estou dizendo que é a indução do grupo,
Por enquanto, você tem suspeita só. Mas é evidente que todos esses advogados ligados aí, Flávio Arnes, o irmão do procurador, outros casos que ocorreram, é evidente que era pela proximidade, pelo compadrio que havia com a Operação Lava Jato. É uma coisa interessante que, pelo menos, mostra esse espetáculo de horror aí, que havia consciências individuais entre os procuradores. E mostra também que o espírito de corporação, de tropa, de deslumbramento incutido aí pela mídia calou todo mundo, calou quem podia. As vozes de bom senso que tinham lá, que ficavam restritas a conversas fechadas. Mas vai ser um longo trabalho aí para recuperar a imagem do judiciário. E você tem ainda todo esse jogo armado aí nas instâncias superiores aí do TRF4. Em suma, você furou a bolha da manipulação política aí do judiciário. Você tem muitas sementes que estão sendo plantadas aí de pessoas que estão acordando um ano depois aí da loucura que é você atacar a democracia como foi atacada, de você incutir o ódio como foi incutido, do espírito de delação que marcou hoje. Mas tudo bem, esses assassinos de reputação, esses instrumentos de arbítrio estão vindo agora para o lado da luz aí, entendendo a importância da democracia, a importância dos direitos, né? Não dá para, depois disso, você tentar manter o mesmo espírito da delação premiada, dá para manter dentro de um sistema que tem o Jair Bolsonaro como presidente e o Moro como ministro da Justiça. Mas quando tiver a recuperação dos valores democráticos, vai ter que ser revisto tudo isso. Vai ter que ser revisto porque quando você dá excesso de poder, não adianta. Isso aí você tem, é histórico. Você dá excesso de poder, o excesso de poder corrompe. Seja no arbítrio, seja em outras questões menores aí, entendendo que as questões maiores é você tentar definir eleições no país, né? Manipularam, eles ajudaram a enganar os eleitores, manipularam as eleições, enriqueceram advogados aí em cima de um jogo de favores de lá e de cá que conspurcou a justiça. Vamos ver se a imprensa agora, depois desse último episódio da COAF em cima de um jornalista, acorda definitivamente para o risco Moro. É pior que o risco Bolsonaro.